Um destaque importante que acaba de sair na nossa reportagem, falando do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chamando uma reunião de líderes para forçar a retomada dos trabalhos legislativos depois da volta do recesso. Volta essa que deveria ter sido hoje, mas a gente acompanhou toda essa movimentação com oposição ocupando as mesas diretoras da Câmara e do Senado, impedindo a abertura da sessão. O chefe do Congresso pediu serenidade e bom senso, escrevendo em um comunicado que quer a retomada dos trabalhos. Professor Eduardo Grim, como que a gente pode ver esses esforços aqui agora, como que a gente está chegando agora às 6 da tarde, aqui em coisa de 1 hora a gente já vê movimentações saindo cada vez mais, agora com essa movimentação do Alcolumbre, como que deve se dar essa retomada, quais são os caminhos para isso, professor? Bom, veja, eu acho que essa atitude da extrema-direita, do bolsonarismo, ela, reiterando o que eu tinha comentado antes, ela só caminha para aumentar ainda mais o isolamento dessa força política. Se havia alguma intenção do bolsonarismo de, quem sabe, se aproximar do centrão, compor uma chapa que pudesse ter alguém representando o bolsonarismo, a família Bolsonaro, ou algum candidato do Centrão, o próprio Bolsonaro estimulando vários governadores a saírem como pré-candidatos, isso lhe interessa, isso significa dizer que ele tem menos, ele tem mais diversidade, por dizer assim, de opções, e ele pode se consolidar como o único candidato da extrema-direita. Todo o cálculo político feito pelo bolsonarismo, a meu juízo, vem desandando de maneira muito rápida. Então, nesse sentido, eu acho que hoje o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre estão muito mais próximos do governo que já estiveram há pouco tempo atrás. Porque, de maneira até paradoxal, toda a situação provocada pelo tarifaço do Trump, por toda a atuação do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro, colocando as suas prioridades políticas acima do interesse nacional, mais aproxima os três poderes do que os afasta. Então, por exemplo, não vejo nenhum clima político para avançar num processo de impeachment do Alexandre de Moraes, que já não tinha antes e vai ter menos ainda agora. Vejo pouco espaço político para levar adiante o processo de anistia de Bolsonaro. Então, o que vai acontecer, meu juízo, é que essa baderna provocada pela extrema-direita, ela vai ter fôlego muito curto, ela vai piorar ainda mais a avaliação que a população tem sobre o parlamento, vai piorar ainda mais a avaliação que a população tem sobre Bolsonaro, na condição de alguém que é réu e um potencial condenado pela justiça brasileira. Isso só fortalece ainda mais o atual governo do presidente Lula e a relação que ele poderá ter, inclusive, mais próxima junto ao Congresso Nacional para levar adiante pautas importantes como a aprovação da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, ou a taxação das bets, por exemplo, que são duas agendas consideradas importantes pelo governo. Então, acho que, passado esse estremecimento de um dia ou dois, o Congresso vai retomar o seu trabalho e acho que o bolsonarismo caminha para, ainda que tenha força política, a maior bancada, o PL, mas o bolsonarismo caminha, a meu juízo, para ter mais dificuldade política de se tramitar dentro do Congresso Nacional e caminha também para ampliar o seu isolamento na sociedade. Então, essa é a expectativa, que não quer dizer que nós teremos uma situação pacificada, isso concluo aqui, Natália, apenas colocando que eu acho que seguirão sendo 4 estratégias que o bolsonarismo, a extrema-direita, deverá trabalhar, em tese buscando combiná-las. Uma é a pressão dentro do Congresso, uma segunda serão mobilizações, a próxima já chamada para o dia 7 de setembro, uma terceira, as redes sociais, e uma quarta contando com a atuação de Trump para ampliar ainda mais o tarifaço junto à economia brasileira. O quanto o bolsonarismo será capaz de levar adiante essas estratégias combinadas, é o que a gente vai ter que acompanhar, mas respondendo e finalizando objetivamente a tua pergunta, acho que na arena congressual o bolsonarismo está muito chamuscado, o Congresso voltará a funcionar e é muito provável que o governo saia fortalecido, inclusive, no encaminhamento das suas agendas, porque o Centrão quer
que o governo siga pagando as emendas. O Centrão quer ficar longe de qualquer movimento mais radicalizado, sobretudo nesse contexto em que você colocou, de enorme desaprovação da sociedade junto ao Congresso Nacional. Ou seja, o próprio Centrão tem que dar mostras para a sociedade que ele consegue produzir políticas públicas, consegue fazer o parlamento funcionar, consegue mostrar que ele tem, por assim dizer, utilidade para a sociedade brasileira.